Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Bíblia em um ano. Já te peço para você curtir esse vídeo, ativa o sininho das notificações, quando nós postarmos o vídeo, já chegar na tela do seu celular ou no aparelho que você tiver conectado e compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, para que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas. Muito bem, eu acredito que você já tem o seu checklist de todo dia, dessa leitura, e você tem acompanhado. Já te peço para perseverar, não desistir. E hoje nós temos mais um dia que vamos ler 3 passagens da Palavra de Deus em Juízes, capítulo de número 10, Jó, capítulo 39 e Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. Vamos lá. No livro de Juízes, capítulo 10, de forma bem resumida, aqui vai contar a história de Tolá, que foi juiz na terra de Israel por 23 anos, e depois, logo em seguida, Jair, um juiz que reinou por 22 anos. E essa passagem vai contar que Jair, ele teve 30 filhos, e cada um estava numa respectiva cidade. A partir do momento que os filhos de Israel, novamente, uma repetição, que desde a saída da terra do Egito, e até esse momento, e tantos milagres, tanta coisa que Deus já fez no povo de Israel, no povo dele, mais uma vez você vai perceber que esse povo se voltou a fazer o que era mal perante o Senhor, adorando outros deuses, enfim. E aí você percebe que Deus se ira. E eu vou parafrasear. Parece que Deus cansou e desistiu e não ia mais resolver mais nada. Até porque eles foram entregues nas mãos dos filisteus e de Amon. Eles passaram a reprimir aquele povo por cerca de 18 anos. E Deus falou, não vou mais ajudar dessa vez. Parece que Deus ficou muito chateado. Estou usando essa palavra muito humana só para te contextualizar. Agora, mesmo assim, eles decidiram clamar a Deus. Depois de 18 anos, depois de tanta repreensão, eles clamaram a Deus e decidiram realmente se voltar, e retirou aqueles ídolos e começaram a voltar a servir ao Senhor. Irmãos, mais uma vez, Deus olhou essa atitude e se moveu com uma compaixão para aquele povo. E aí ele levanta mais um homem que iria pelejar. Quem seria esse homem que ia pelejar novamente contra aquele povo que estava reprimindo o povo de Israel? Aí amanhã, na próxima leitura, você vai descobrir. Mas eu tiro uma lição. Mais uma vez, nós podemos aprender que Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus de bondade, compaixão. Mesmo que os nossos erros sejam repetitivos, se nós nos voltarmos a Deus com um coração sincero, puro, Deus com certeza vai se mover em compaixão. Amém? Então vamos lá. A segunda leitura do dia de hoje é Jó, capítulo 39. Já o texto se inicia que existe um mistério na natureza, como nascem as cabras, o cuidado da coça com seus filhotes, em destaque do lugar que esses animais vivem, nas montanhas, com o pasto. Nada mais é esse texto de Jó, capítulo 39, uma comparação dessa vida selvática desses animais com ao homem, a vida humana, a confiança que nós temos que ter no Senhor. É um texto comparando a vida de vários animais, você vai perceber, ao relato de vários animais, com a nossa vida humana, e nós podemos tirar muitas lições de cada propriedade de cada animal. Então, praticamente, é esse o texto de Jó, capítulo 39. Bem, chegamos à leitura de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 20. Esse texto aqui é muito fantástico, nós podemos tirar até uma lição muito doutrinária sobre o batismo no Espírito Santo. Aqui é Paulo que chega na cidade de Éfeso e ele indaga aos discípulos daquela cidade se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E ele tem uma novidade, porque eles não sabiam, aqueles discípulos não sabiam da existência do Espírito Santo. Então Paulo vem explicar sobre o batismo no Espírito Santo, que seria diferente do batismo nas águas de João Batista, que Jesus também foi batizado e confirmou esse batismo nas águas. A diferença do batismo nas águas com o batismo no Espírito
Santo, que o batismo nas águas é o batismo de arrependimento, é a associação, como você vai ver em outros textos de Romanos, né, sobre a comorte. Eu me associo à morte de Jesus e eu também me associo na ressurreição de Jesus. Eu morro para o pecado e ressuscito para a vida. Esse é o batismo nas águas de arrependimento de João Batista. Já agora, Paulo está falando sobre o batismo no Espírito Santo, que seria o batismo que somente vem através de Jesus. Quando você realmente conhece Jesus, então nós podemos ser batizados no Espírito Santo. E aí e era uma novidade para eles, e Paulo impôs as mãos, então eles foram batizados no Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas, né, e começaram a profetizar. Eu tiro uma lição muito grande, que o Senhor Deus, né, o Senhor Jesus quer nos batizar com o batismo de arrependimento e com o Espírito Santo. Agora, a história de Paulo continua e ele passa a ensinar naquela sinagoga por 3 meses, falando e pregando ousadamente sobre o reino de Deus. Alguns não acreditavam e começaram até a falar mal desse caminho, mal das palavras de Paulo. E aí o que Paulo faz? Ele separa alguns discípulos e começa a ter um treinamento específico, e ele chama esse treinamento da escola de tirano. Paulo passa 2 anos treinando essas pessoas que estavam realmente com o coração queimando pelo Senhor para realmente serem enviados para a Ásia. Acredita que Paulo abriu esse seminário teológico para treinar esses futuros líderes no desenvolvimento da igreja, né? É o que diz o professor e PhD da Universidade de Amsterdã, o senhor Simon Kistemaker, um estudioso, um teólogo. Ele fala que houve a primeira escola teológica para treinamento de líderes, para o envio, né, desses irmãos para a igreja da Ásia. E esse, como eu já falei anteriormente, 2 anos. Como é importante nos capacitarmos, sabermos as ferramentas, conhecermos a palavra do Senhor para podermos pregar e falar do amor do Senhor Jesus. E aí você percebe que, finalizando esse texto de Atos, né, você vê que Deus faz tantos milagres através da vida do apóstolo Paulo. E acaba que alguns judeus, exorcistas, ambulantes, eles tentam também invocar o nome de Jesus, porém eles foram envergonhados, né? Eles utilizavam de artes mágicas também, e você percebe que Paulo, falando do amor, né? Falando do verdadeiro evangelho, desmistificando e realmente envergonhando essas pessoas que tentavam ser aproveitadoras, né, através do nome de Jesus, do que Paulo estava fazendo. Eles daqui a pouco estavam também se convertendo, e eles pegaram seus livros de mágica, de artes mágicas, queimaram. E a Bíblia vai dizer no final desse texto que a palavra do Senhor crescia e prevalecia cada vez mais. Deus quer fazer você um instrumento poderoso para que você seja um agente de levar esse evangelho libertador para muitas pessoas. Muito bem, chegamos no final mais esse episódio. Eu espero que você esteja perseverando na leitura da palavra de Deus, que vai te alimentar todos os dias. E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Um beijo no seu coração. Até amanhã, em nome de Jesus.